Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouco sobre o mercado dos ovos, que nesse mês de fevereiro virou notícia, inclusive na mídia tradicional, aquela que vai para além da mídia do agronegócio, justamente por causa da alta nos preços, portanto, que chegou até o consumidor. Mas para isso a gente chama para conversa quem entende do assunto, Juliana Pila, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vinda. Olá, Letícia. Olá a todos que nos assistem. É um prazer participar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Juliana. E aí, primeiro eu queria começar com você pelo seguinte ponto. O que ocasionou essa alta que virou notícia pelo Brasil inteiro, né? E justamente da proteína que costuma ser a mais em conta para o brasileiro? Bom, Letícia, realmente, né, o mercado de ovos caiu aí no assunto do povo todo, né? E em fevereiro nós tivemos uma alta bastante expressiva aí nos preços dos ovos, tanto no atacado quanto no varejo. Se a gente pegar a média mensal, essa valorização em relação a janeiro foi de um pouco mais de 60% nesses dois elos da cadeia. E para a gente, né, justificar esse aumento, a gente tem que fazer uma retrospectiva aí do que aconteceu no mercado de ovos. Né? Em 2024, para a avicultura de postura não foi um ano muito favorável. A gente teve queda nos preços dos ovos nas granjas e junto a isso nós também tivemos um aumento nos custos de produção. Então, no final do ano passado e já no começo desse ano, a gente viu bastante descarte de matrizes, justamente por conta desse cenário, né, de margens mais estreitas para o avicultor de postura. E isso resultou numa menor oferta agora em fevereiro e junto a isso, né, a gente teve também o calor excessivo que acaba prejudicando a produção junto a uma demanda bastante ativa nesse período, o que aí foi o somatório perfeito, né, para essas grandes valorizações que a gente viu nos preços. Geralmente costuma-se ver uma estilingada nos preços, algo que é um pouco mais tradicional no período da quaresma, né, Juliana? Mas nesse ano, essa antecipação e essa tempestade perfeita, ela se formou um pouco antes, né? Exatamente. E pensando aí, né, nesse período que a gente vai entrar agora na quaresma, pode ser que esses preços se mantenham sustentados aí, pensando já num curto prazo. E aí eu queria saber o que veio depois dessa alta tão proeminente, né? Que se comparar então com o mês de janeiro, foi uma elevação ali na casa dos 60%, tanto na granja quanto no atacado. Como é que isso chegou na ponta consumidora, né? Esses repasses obviamente foram feitos, mas qual que foi o impacto então quando isso chegou ao consumidor? Bom, o que nós estamos vendo nessa última semana, Letícia, é que o consumidor travou as compras nesse período em função desses fortes repasses que acabou acontecendo também para o consumidor final, né? E também, né, como eu citei para vocês, o calor ele acaba impactando aí na produção, mas do lado do estoque desses produtos também acaba impactando negativamente esse intenso calor, em função tanto da qualidade desse produto como também da durabilidade. Então, o varejo, tanto o varejo como o atacado, precisa fazer um giro de mercadorias um pouco maior. E com o consumidor não aceitando esses repasses, a gente já começou a ver uma desvalorização no mercado. Se a gente pegar desde o pico de preços até os preços atuais, a gente já teve uma desvalorização aí de um pouco mais de 9%, tanto na granja como no atacado. Não foi o retorno de preços como foi a alta, mas o mercado já vem cedendo aí em função desse consumidor que não tem aceitado esses repasses. Juliana, eu queria saber, inclusive, isso que você pontuou, né, que esse retorno, né, esse retrocesso um pouquinho de preço não foi na mesma proporção do que o aumento. Eu queria saber que papel que os custos de produção têm nessa queda numa proporção menor, portanto, do que foi a alta. A gente está vendo o milho, né, dando essa escalada, né, desde o começo do ano. Eu queria saber se tem alguma coisa a ver com isso, assim, dá para baixar, mas até que ponto com os custos de produção como estão?
Os custos de produção, como eu citei para vocês no nosso começo do nosso bate-papo, acabou influenciando, né, nesse descarte de matrizes que aconteceu. E agora, em 2025, os custos de produção são um ponto de atenção para a avicultura de postura, né? Justamente a gente está vendo aí a alimentação um pouco mais pesada aí para esse avicultor. Então, nesse momento, a relação de troca, pensando no milho, que é um dos principais insumos utilizados hoje na avicultura de postura, está favorável em função dessa alta de preços que a gente viu mais acentuada no preço dos ovos. No entanto, a gente tem que acompanhar aí o mercado, como que vai ficar essa relação de troca aí nos próximos dias, nas próximas semanas, com esse retorno dos preços, visto que os preços do milho está bastante sustentado nesse período. E nesse caso, então, agora ao longo de março, o fiel da balança vai continuar sendo a demanda, então, na ponta consumidora. Apesar de saber que é um período em que se consome bastante ovos, existe ainda uma certa não aceitação a esses preços que baixaram, mas não baixaram tanto? Isso, né? Como expectativa aí para esses próximos dias, o mercado ainda está bastante incerto. Quando a gente vai conversar com alguns agentes, ainda está tudo um pouco muito obscuro do que vai acontecer com relação ao mercado. Porque de um lado, a gente tem que as ofertas, elas estão um pouco mais restritas, a gente tem esse período da quaresma, que a gente sabe que essa proteína acaba sendo um pouco mais demandada, e do outro lado, a gente tem um consumidor insatisfeito com os preços que estão sendo praticados no momento. Então, o mercado ainda segue bastante incerto para ver como que vai ser daqui para frente. Perfeito. Juliana, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Scott Consultoria são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas. Eu é que agradeço, o time da Scott sempre está à disposição. Tá aí, então, estivemos com a Juliana Pila, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo as informações a respeito do mercado dos ovos, que neste mês de fevereiro teve ali uma explosão de preços, se comparar com o mês de janeiro. Os preços médios, tanto no atacado quanto na granja, no mercado paulista, subiram mais de 60%. E agora, nessa última semana do mês de fevereiro, quedas começaram a acontecer na ordem ali mais ou menos de 9%, tanto no atacado quanto na granja. Não na mesma proporção, obviamente, do que foi a alta, mas isso aconteceu, segundo a Juliana, por qual motivo? Esses aumentos explosivos chegaram na ponta consumidora e não foram bem aceitos pelo consumidor, que se retraiu na demanda. De certa forma, o atacado, né, e também as redes varejistas que precisam dar giro nessa mercadoria, justamente por causa do calor, pela perecibilidade dos ovos, e isso então acabou fazendo com que tivesse que baixar um pouco os preços para poder dar giro nessa mercadoria, mas ainda assim a população segue ali um pouco reticente, já que os ovos são as proteínas mais em conta, geralmente aquelas que são mais buscadas no final do mês. E nesse mês de fevereiro, antes mesmo do período de quaresma, quando a demanda aumenta e os preços também, houve, portanto, essa estilingada, mas logo a população, então, não aceitando na ponta consumidora, esses preços aos poucos estão baixando. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.